Se toda a conduta sexual humana implica elementos de tensão, de conflito e eventualmente de culpa, independentemente de qual seja a moral social vigente, mesmo em meios onde haja uma maior aprovação da conduta homossexual ou de qualquer outra conduta sexual, os elementos conflitivos estarão lá, porque eles fazem parte da estrutura humana e não são um construto social de maneira alguma. Isso quer dizer que qualquer grupo de pessoas para a qual a vida sexual seja um interesse dominante ou predominante, o elemento de conflito também será bastante intenso e, portanto, a tentação da neurose e da repressão da consciência moral também será intensa. E, justamente, quando aparece uma geração de líderes psicopatas, estes que já não têm o sentimento moral de maneira alguma, fornecerão àqueles outros todos os meios possíveis de reprimir e extinguir a sua consciência moral. E aparecerão como a solução dos seus conflitos. Está entendendo? Então, isso quer dizer que um grupo de... as pessoas, vamos dizer, que são ainda normais, neuróticas, mas normais, vamos dizer, que têm conflitos, ou conflitos morais sérios, ou conflitos neuróticos, que há uma diferença aí, para todas essas pessoas, a abolição do senso psicopática do senso moral, quando transfigurada num discurso ideológico aceitável, surge como um alívio, a solução de todos os seus problemas. Só que tanto, vamos dizer, a supressão neurótica da consciência moral, quanto a sistematização disso em ideologia implicam, evidentemente, uma diminuição da acuidade psicológica e a disseminação de falhas de percepção da realidade absolutamente monstruosas. Então, isto quer dizer que os líderes psicopatas, eles consolidam a neurose, a repressão neurótica da consciência moral, num direito, numa ideologia e num mérito. E num novo modelo de sociedade. E quem quer que vá atrás da conversa deles, então definitivamente se tornou doente. É o seguinte, se você examinar o discurso vamos dizer, da ideologia gaysista, você verá que o primeiro efeito que ela busca ter nas pessoas é eliminar qualquer possibilidade de conflito moral. Então, não só normatizar o homossexualismo, como colocá-lo, vamos dizer, como uma prática meritória que está acima de qualquer possibilidade de crítica. Tá certo? Então, isso aí, evidentemente, é uma coisa que contraria a própria estrutura da sexualidade humana, a qual é conflitiva por natureza. E a partir do momento em que o indivíduo assimila esse discurso, ele está lesando a sua própria psique, ele está se tornando incapaz de perceber seus próprios conflitos e os conflitos alheios. Tá certo? Então já cria uma situação esteriforme de cara, quer dizer, o indivíduo passa a viver num mundo de estereótipos imaginários que não corresponde à sua experiência profunda. O que quer que ele esteja sentindo, ele dirá outra coisa. Em segundo lugar, vamos dizer, para justificar, porque, por exemplo, os sentimentos de culpa que são inerentes a qualquer atividade sexual e, na verdade, a qualquer atividade humana, como são impugnados, colocados como inválidos ou inexistentes ou antinaturais, por sua vez, então eles têm que ser explicados como construtos culturais. Isto quer dizer que reações humanas normais e universais, que estão arraigadas na própria estrutura neurofisiológica do ser humano, são explicadas como meras construções, meras convenções culturais, criando aí toda uma pseudociência social. Tá certo?
O que significa, então, que o contato do indivíduo com a sua própria estrutura profunda fica totalmente bloqueado, tá certo? E passa a viver num mundo de autoafirmação histérica. Ou seja, esses indivíduos estão adoecendo todo um círculo enorme de militantes e simpatizantes. Então é o fenômeno tão bem descrito pelo Lobachevsky, né, que a liderança psicopática, tá certo, ela gera neurose, ela neurotiza todo mundo, através justamente, vamos dizer, fornecendo elementos ideológicos e verbais para fortalecer a repressão da consciência moral. Não é isso? Por outro lado, é igualmente fato, absolutamente comprovado, que uma normatização completa da conduta homossexual jamais existiu. Existiu tolerância maior, tolerância menor. O que significa o seguinte, que o homossexualismo por si é um fenômeno suficientemente ambíguo e, vamos dizer, de múltiplas versões, para não poder sequer ser definido de maneira unívoca. Quanto mais ser normatizado. Não é isso? Agora, da onde surge a ideia da normatização? Surge da influência do grupo psicopático sobre a multidão da militância e simpatizantes neuróticos. Que, então, vamos dizer, para o psicopata, a coisa mais fácil para ele é neutralizar um sentimento moral, porque ele não sente mesmo. E mais ainda, como o psicopata ele não tem certos sentimentos, ele tem a facilidade de provocar esses sentimentos nas pessoas, provocar culpa, por exemplo. Né? Então, porque ele tem um domínio intelectual, aquela coisa para ele é somente um elemento conceptual, que ele pode, vamos dizer, manipular no raciocínio muito facilmente. Tá certo? Então, o psicopata raciocina sobre as emoções que não tem, porque ele sabe que os outros têm e sabe que apertando determinados botões as pessoas vão ter essa ou aquela reação. Então, vamos dizer, a oferta da normatização é a oferta de atenuar, aliviar ou eliminar um conflito moral. E conflito não será eliminado no nível profundo do ser humano, mas pode ser eliminado no nível do diálogo coletivo e no nível da cultura. Então o conflito continua, mas ele é inexistente. Então a persistência dos sentimentos ruins que estão no fundo terá que ser explicada por outros motivos. Que motivos são estes? Os construtos culturais moralizantes que nos condenam. Quando, na verdade, a coisa mais óbvia é o seguinte, é que o fato de uma conduta ser condenada externamente não implica de maneira alguma que você introjete essa condenação e a transforme num elemento conflitivo interno. Então não é porque as pessoas estão falando mal de certa coisa que você vai se sentir culpado por aquilo. Às vezes sim, às vezes não. Você está entendendo? Então, o conflito interno é uma coisa e o debate social é outra coisa. Sim, é outra completamente diferente. Sobretudo se a sentença condenatória que está circulando pela sociedade é uma coisa que você rejeita. Então, como você poderia dizer que o seu conflito interno é causado por preconceitos que os outros têm? Isso é inteiramente absurdo. Só os seus próprios preconceitos podem criar conflito interno. Fora disso é um conflito externo, um conflito seu com a sociedade, é outra coisa completamente diferente. As duas coisas já vêm aí confundidas. Então, isso significa que, tentando abolir por meio do discurso ideológico os conflitos internos de ordem moral, a liderança psicopática induz a militância neurótica a jogar sobre terceiros, a culpa dos seus conflitos interiores. Um dos mecanismos que se faz isso é construir a identidade homossexual. Eu digo, mas escuta, como pode haver uma identidade homossexual, tá certo, abrangendo toda esta variedade de condutas sexuais diversas, que vão desde o traveco até o machão que vai na sauna para buscar outro machão. Quer dizer, você vai, olha lá a academia de musculação e depois olha a Roberta Close e me diga se é o mesmo fenômeno. Até com os olhos da cara você percebe que não é o mesmo fenômeno. Não é isso? Então, aliás, pelo simples fato de ser uma relação sexual, ela pode ser desempenhada dentro do campo homossexual com identidade de papéis ou com diferenciação de papéis.
mostrando que são fenômenos especificamente diferentes, com uma dinâmica interior totalmente diferente. Então, a construção da identidade homossexual é todinha um procedimento histérico, que não corresponde aos sentimentos reais do indivíduo. Então, por exemplo, o caso que eu falei da discussão da sauna gay, já mostra que essa identidade não existe. Por quê? Os frequentadores da sauna tinham uma repugnância física pelos travecos, travestis e transexuais que estavam entrando. Então, como você pode dizer que há uma identidade de gênero aí? Ao contrário, há um abismo de gênero. Então, vamos supor, se entrasse ali um macho heterossexual, ele causaria menos repugnância do que um homem com aparência de mulher. Tá certo? Então, toda esta identidade homossexual, essa sim é um construto totalmente artificial que as pessoas vestem, mas ao qual elas não se adaptam totalmente. O conflito continua, e daí a necessidade de encontrar um bode expiatório para o conflito, e o bode expiatório que é o preconceito alheio. Ou seja, o desconforto interno passa a ser causado pelo que um terceiro disse. Terceiro que você despreza. Então você vê que nós estamos no reino vamos dizer, do fingimento histérico, e quando o fingimento histérico se espalha por toda uma comunidade, essa comunidade perde a capacidade de julgamento moral e começa, vamos dizer, a ter, apelar a procedimentos judicativos os mais extravagantes e absurdos. Esta semana aconteceu o quê? Foi um grupo de líderes gaysistas visitar o Obama na Casa Branca. Então eles aproveitaram para posar diante de uma foto do Ronald Reagan, fazendo o famoso gesto correspondente ao nosso VTNC. Tá certo? E um deles justificou assim, né? O Ronald Reagan tem as mãos sujas de sangue, porque foi no governo dele que começou a AIDS. Então, você veja, a AIDS só pode ser transmitida mediante um contato corporal real. Como que o Ronald Reagan poderia ter alguma culpa disto? Note bem, já na época que começou a AIDS, o pessoal gaysista fazia passeatas contra os congressos médicos pelo atraso em descobrir uma cura. Como se o atraso em descobrir a cura fosse o responsável pela existência da doença. E nunca, nunca, nunca você viu um líder gaysista assumir parcela da responsabilidade pela disseminação da AIDS. Mesmo sabendo que a incidência da AIDS, pelo menos no início, foi bem maior nas comunidades homossexuais do que nas outras. Nenhum disse, ora, nós ajudamos a fazer isso, quando é óbvio que ajudaram. Então, a incapacidade de sentir culpa é um traço psicopático. Quer dizer que todas as pessoas envolvidas nessa ideologia são psicopatas? Não, são apenas pessoas, vamos dizer, que estão contaminadas de uma neurose histeriforme com um discurso copiado do psicopata. Então, como dizer, são falsos psicopatas. Então, mas basta 3 psicopatas reais para infectar disso aí uma multidão inteira. Não é isso? E daí vão surgir outros falsos problemas mais confusos e mais enlouquecedores ainda, como, por exemplo, esse que eu estava discutindo no começo, da adoção por homossexuais. Eu digo, homossexuais podem criar uma criança? Eu falo, claro. Mas quantos pais e mães homossexuais já não criaram crianças que cresceram perfeitamente normais? Eu mesmo conheço algumas. Entendeu? Agora, uma coisa é um homossexual, ou 2 homossexuais, ou 3 homossexuais criaram uma criança. Uma outra coisa é eles criaram essa criança enquanto homossexuais, passando para a criança a sua identidade homossexual. Essa identidade, nós vimos, é um construto histeriforme. Ela não corresponde à verdade da experiência humana, à verdade da estrutura psicofísica humana. Não corresponde à verdade dos sentimentos. Ela é, então, um recurso, vamos dizer, uma muleta que você usa para você sufocar um conflito que, no entanto, continua lá. Então isso quer dizer que se você educa a criança dentro de uma perspectiva onde ela tem que aceitar a sua identidade homossexual, você já está neurotizando a criança desde o início. Não porque você é homossexual, mas porque você aderiu a um discurso psicopático.
O observador externo, moralista, católico ou protestante, ele acha que o dano vai decorrer para a criança da homossexualidade do cara, mas não é da homossexualidade, é do fator ideológico neurotizante. Quer dizer, esses problemas aparecem superpostos e a pessoa, quando vê coisa superposta, acha que é a mesma. Por quê? Porque não tem a profundidade suficiente para separar as várias camadas do problema. Então, eu acho que isso aqui mais ou menos encerra a nossa explicação, sem prejuízo de que a gente possa depois retomar o problema.